Ezequiel 44, versos de número 1, diz assim: Então me fez voltar para o caminho da porta exterior do santuário, que olha para o oriente, a qual estava fechada. E disse-me o Senhor: Esta porta permanecerá fechada, não se abrirá. Ninguém entrará por ela, porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ela. Por isso permanecerá fechada. Quanto ao príncipe, por ser príncipe, se assentará nela para sempre, para comer o pão diante do Senhor. Pelo caminho do vestíbulo da porta entrará, e por esse mesmo caminho sairá. Depois me levou pelo caminho da porta do norte, diante da casa, e olhei, e eis que a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. Então caí sobre o meu rosto, e disse-me o Senhor: Filho do homem, pondera no teu coração e vê com os teus olhos, e ouve com os teus ouvidos tudo quanto eu te disser de todos os estatutos da casa do Senhor e de todas as suas leis, e considera no teu coração a entrada da casa com todas as saídas do santuário, e dize ao rebelde, a casa de Israel: Assim diz o Senhor Deus: Bastem-vos todas as vossas abominações, ó casa de Israel, porque introduzistes estrangeiros, incircuncisos de coração e incircuncisos de carne, para estarem no meu santuário, para o profanarem em minha casa. Quando ofereceis o meu pão, a gordura e o sangue, e eles invalidaram a minha aliança, por causa de todas as vossas abominações, e não guardastes a ordenança a respeito das minhas coisas sagradas, antes vos constituístes a vós mesmos guardas da minha ordenança no meu santuário. Assim diz o Senhor Deus: nenhum estrangeiro, incircunciso de coração ou incircunciso de carne, entrará no meu santuário dentre os estrangeiros que se acharem no meio dos filhos de Israel. Amém? Até aqui vamos orar. Levante ao céu a tua Bíblia, a tua mão, peça para que Deus, o Senhor, fale conosco nessa noite. Amantíssimo, eterno e poderoso Deus, Pai de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, meu Deus, a nossa alma, Senhor, ela se alegra, meu Deus, porque mais uma vez aqui nós estamos para adorar, nós estamos para glorificar e bendizer o teu nome santo. Obrigado, meu Deus, por esta palavra, Senhor. Meu Pai, fala ao meu coração, ao coração dos ouvintes, ao coração daqueles que estão perto, daqueles que estão longe. Abre, Senhor, a porta da tua palavra e nos abençoa, segundo as tuas misericórdias, pois é o que nós te pedimos e nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deixa assentar, meus irmãos, ocupando a tua mão e batendo palmas bem alegre para Jesus. Graças a Deus. Louvado o nome do Senhor. Meus irmãos, esse texto aqui do profeta Ezequiel é um texto muito tremendo, já de outros capítulos anteriores desse livro de Ezequiel. A palavra do Senhor está falando aqui acerca da restauração do templo. E veja bem que o templo ele tinha aqui duas finalidades. A primeira finalidade do templo era para as pessoas adorarem a Deus ali,
na adoração, de oferecer os seus sacrifícios a Deus, levavam o sacrifício para os sacerdotes, então fazer o sacrifício a Deus. Então o primeiro foco era a adoração, de uma forma geral. E o segundo foco, a segunda situação do templo, significava ali onde a presença de Deus ela era manifesta por intermédio da sua glória. Então primeiro o povo oferecia o sacrifício e Deus então ele recebia aquele sacrifício do povo, e como troca por aquele sacrifício, pela adoração, a glória de Deus era manifesta sobre as pessoas. Então, ou seja, para a glória de Deus manifestar no meio deles, precisava que algum sacrifício de louvor, de adoração, ou alguma apresentação, ou seja, nós darmos alguma coisa aos céus. E nisso que o Senhor recebia aquilo que nós dávamos, então a glória de Deus era manifesta sobre o lugar, sobre o templo. E a palavra de Deus aqui está falando sobre restauração do templo. Então quando se fala em restaurar templo, ou quando se fala, por exemplo, eu quero restaurar a minha casa, por que eu quero restaurar a minha casa? Por que você quer restaurar a sua casa? Um exemplo. De repente você já restaurou, mas por que vem a pergunta, Você quer restaurar a sua casa ou eu vou restaurar a minha casa? A resposta, por quê? Porque certamente ela não está de acordo com o padrão, Certamente alguma situação há na casa que ela precisa ser restaurada, Por exemplo, eu quero restaurar a minha aliança. O que eu vou fazer? Eu vou levar na joalheria onde eu comprei e vou ter um seguro eterno, e então deixarem lá, eles vão restaurar, polir, complementar, fazer alguma coisa, vai me devolver perfeita, intacta, vai tirar toda aquele defeito que talvez ela teria. Então a restauração serve para poder complementar alguma coisa que falta, para tornar novo como antes, visível, bonito. E quando se fala em restaurar o templo do Senhor, nós lemos, eu não vou me ater muito no texto aqui em questão, mas em outras bases, mas quando nós vemos aqui no capítulo 44, no versículo a partir do 5, do 6 para frente, até o 9, onde nós lemos, o Senhor ele vai mostrar para nós o motivo, da razão pela qual o Senhor ele está exigindo a restauração do templo. Ele está falando sobre o incircunciso, o Senhor ele está falando ali sobre questão de oferta que não era agradável a Deus. O Senhor ele está falando sobre situação que era contra a vontade de Deus, que era coisas que além de Deus ela não determinava. E veja, meus amados irmãos, que quando nós lemos os capítulos anteriores, aqui do 40, por exemplo, para frente, de Ezequiel, nós vamos ver então que o Senhor ele exige, essa exigência da parte de Deus exige uma restauração para que a glória de Deus possa vir, porque anteriormente a palavra do Senhor vai mostrar a glória de Deus, ela saindo do Santíssimo, ela passando pelo santo, ela passando pelo altar, ela vai passando pela nave da igreja, ela vai passando pelos portais, ela sai no muro e ela vai lá para o monte, e do monte ela some, na direção oriental. A glória de Deus ela começa a sair do templo, meus irmãos, e nós precisamos atentar para isso, porque veja bem, presta bem atenção, porque talvez alguém que não tenha possa não dar valor, mas ter a glória de Deus na nossa vida é algo, meus irmãos, que supre todas as nossas necessidades. Não tem algo melhor na vida de um crente do que a presença de Deus, e a presença de Deus pela glória de Deus. E veja que nos Salmos de número 51, o salmista Davi, todo mundo conhece, tem a ciência disso. Os Salmos de número 51, quando Davi ele se humilha diante do Senhor, ele reconhece o seu pecado, ele vai dizendo que ele era um homem miserável, que o pecado estava diante da face dele. Ele vai orando ali aqueles Salmos de número 51, e de repente ele vai dizer para Deus, ele vai dizer para o Senhor, em meio a tudo aquilo que Deus deu, sabemos que Davi foi um homem muito próspero, Davi foi um homem muito abençoado, o exército de Israel se tornou o exército mais poderoso da face da terra nos seus dias. Todo mundo
exército de Israel, né? Não havia batalha, não havia inimigo que ficasse de pé diante do exército de Israel, né? Era invencível, era imbatível. Davi se tornou muito rico, ele teve muitas conquistas, teve muito poder, né? No entanto, que a Bíblia fala para nós que ele quis, assentou no coração dele o desejo de construir um templo, uma casa, uma morada para o Senhor. Mas ele mesmo vai raciocinando e vai entender, vai falar: peraí, quem é o homem mortal, tão pequeno, tão limitado, para construir um templo para um Deus tão grande, um Deus ilimitado, né? Qual homem seria possível de edificar um templo para Deus? Mas ele queria edificar uma casa para que a presença de Deus, ela pudesse permanecer ali para todo sempre diante do povo de Israel. O nome do Senhor ia estar ali constantemente para todo sempre naquele templo. Todos que passassem e olhar e falar: ali é a casa, ali é o templo, ali é a habitação, é a morada da presença do Deus de toda a terra. Então era algo marcante, ele queria fazer isso para Deus. Só que o que acontece? A palavra do Senhor vai mostrar para nós que o Senhor vai dizer: Davi, é boa, né? É bom o teu pensamento, a tua intenção, é louvável, mas todavia, como você foi um homem sanguinário, Davi, você foi um homem de guerra, um homem que derramou muito sangue, eu não quero que tu faça para mim uma casa, mas o teu filho, o que vai ocupar o trono depois de ti, este vai edificar a casa, o teu filho Salomão. Então Davi, ele projetou o templo da casa de Deus, ele fez ali todo o projeto, deixou tudo pronto, acumulou muita riqueza, muito ouro, muito material, né, de uma quantidade imensurável. E Davi então ele deixa tudo preparado, tudo guardado em estoque, para quando Salomão então viesse ocupar o trono, ali pudesse ser feito o templo, a morada da presença de Deus. E isso é interessante, que o templo da casa do Senhor é edificado. A Bíblia vai mostrar no capítulo 6 do segundo livro das crônicas, né? Não é segundas crônicas, é segundo livro das crônicas, sufixo masculino. E a Bíblia vai dizer que quando a casa está pronta, o templo está pronto, Salomão ele constrói, tudo está pronto, ele vai oferecer ali a Deus o sacrifício. A Deus, né, ele vai abençoar ali a obra de Deus com aquele sacrifício. E ele agora vai fazer uma oração muito linda no capítulo 6 de 2 Crônica. Talvez a oração mais linda da Bíblia e mais cumprida também. E ele ora a Deus, ele rasga o coração diante de Deus. Ele confessa os seus pecados. Ele fala do poder, da grandeza de Deus, o Deus do seu pai, o Deus dos seus antepassados. E ele vai glorificar, ele vai exaltar, ele vai bendizer a Deus, ele vai fazer promessas para o Senhor, ele vai cumprir. E no tocante às suas promessas que são feitas, no tocante ali à oferenda de todo aquele sacrifício, o capítulo 7 mostra para nós que, acabando então Salomão de orar a Deus, acabando então Salomão de apresentar a Deus a sua oração, de rasgar o seu coração na presença de Deus, a Bíblia vai mostrar para nós que então a glória de Deus, ela vai descer sobre aquele templo. E veja que a glória de Deus, ela desce só quando Deus aceita o sacrifício. A glória de Deus desce só quando Deus recebe aquela adoração, aquele sacrifício que foi feito, que foi destinado a Ele. Enquanto isso não acontece, a glória de Deus ela não manifesta. Meus irmãos, eu tenho orado, eu tenho clamado, eu tenho buscado a Deus e suplico, imploro pelo amor de Jesus Cristo de Nazaré, que a igreja de Deus, que o povo de Deus hoje, que você suplique, que você se humilhe e clame para que a glória de Deus ela venha descer sobre o nosso meio, sobre a casa de Deus. Porque, meus irmãos, coisa triste, terrível e cruel é nós fazermos algo para Deus e nós não sentirmos a glória de Deus ser manifesta no nosso meio. Observa uma coisa, quando nós olhando para isso entristece, teu coração dói. Quando nós vemos lá no capítulo 19, ou 18, 19 ali de Reis, né, primeiro Reis, quando Elias, ele encontra todo o povo,
de Israel que estava dividido, servindo a Baal, outrora servindo a Deus, servindo a Baal, outrora servindo a Deus. E a Bíblia diz que Elias convoca todo o povo e diz para eles: Israel, por que vocês estão cocheando em dois pensamentos? Ou porque vocês estão andando em dois caminhos? Ou por que vocês estão servindo a dois deuses? E Elias então propõe algo e diz: se Deus é o Senhor, segui-o. Se Baal é o Senhor, segui-o. Ou seja, tomem uma direção em vossas vidas. A Bíblia vai dizer que é proposto por Elias que no tocante ao oferecimento de um sacrifício, o Deus que respondesse com fogo, que manifestasse a sua glória, a sua presença pelo fogo, esse seria verdadeiramente Deus. É aí que eu me entristeço. Por quê? Porque todo mundo achou boa aquela palavra, todo mundo achou linda, e a Bíblia diz que chega então em cima do monte Carmelo, é a hora do sacrifício. A Bíblia diz que o povo de Baal, os sacerdotes de Baal, os profetas de Aserá, eles preparam ali, pegam o animal, escolhem o animal, coloca ali no altar, abre ele, prepara, faz todo aquele ritual. E a Bíblia diz que eles vão clamar. Eles vão clamar a Deus desde cedo. Eles vão clamar a Deus até o meio-dia. Eles vão clamar a Deus até a tarde. E veja que de manhã até a tarde clamando a Deus não é fácil, é cansativo. Só que, meus irmãos, eles não estavam clamando por Deus, eles estavam clamando por Baal. E a Bíblia diz que eles ficavam tão comovidos, a fé deles era tão grande que Baal fosse fazer alguma coisa, que eles pegavam a lanceta, que lanceta chama-se punhal, é aquela faca como a espada que tem corte dos dois lados, nos dois fios. Eles retalhavam, eles se cortavam, eles derramavam sangue, eles gritavam, eles pediam: Baal, pelo amor de Deus, responde, faça alguma coisa, manifesta que tu é Deus. Eles gritavam, clamavam. Meus irmãos, isso dói o nosso coração de nós ouvirmos. Por quê? Porque hoje quantas pessoas em todos os lugares têm clamado, têm chorado, têm sacrificado, que nem aqui em Uruaçu, por exemplo, outras cidades do Goiás. Tenho que falar isso, não vou deixar de falar. Quantas pessoas que, por exemplo, agora no mês anterior, fizeram sacrifício das suas finanças, fizeram sacrifício da sua saúde, da sua vida, indo quase 200 quilômetros a um lugar chamado Muquem, não sei de onde saiu esse nome, para buscar por um Deus, um suposto Deus, ou sei lá o que. Desculpa falar dessa maneira, alguém pode se sentir ofendido, mas eu quero dizer uma coisa, que a fé dessas pessoas num Deus de pedra, num Deus de barro, um Deus de cera, um Deus de gesso, meus irmãos, a Bíblia diz que isso é abominável aos olhos de Deus. Eu estou dizendo isso com base aqui na palavra de Deus, no livro de Reis, que o povo, eles clamavam de manhã até a tarde, eles se cortavam, eles estavam se sacrificando a um Deus que tinha ouvido, não ouvia, tinha olho, não via, tinha boca, não falava, tinha mãos, não apalpava, tinha pés, não andava, não havia fôlego de vida dentro deles, mas eles estavam ali com fé, achando que aquilo ia fazer alguma coisa. Como eu disse, aquele extintor, pelo amor de Deus, meu Senhor, desça daí, refrigera um pouco o ambiente, porque está muito quente, apaga o fogo, supostamente em cima do telhado, faça alguma coisa, pelo amor de Deus. Extintor. Pastor, que comparação. Tanto um quanto o outro é feito pela mão do homem, tem o mesmo poder. Qual? Nenhum. E o povo clamava e nada. Chega um momento que Elias diz para aquele povo: olha,
faz o seguinte, já não bastasse o que eles estavam fazendo, todo o sacrifício, Elias vai dizer para eles: olha, presta atenção. Elias diz: clama um pouco mais alto, ele é Deus, quem sabe ele ouvirá. Já estavam roucos. Clama mais alto, ele é Deus. De repente ele está viajando, quem sabe ele intentou uma viagem. Clama mais alto, de repente ele está no toalete, ele está no banheiro, está lá nas suas necessidades. Elias humilhou, e eles lá, Baal, pelo amor de Deus, gritava, suplicava, nada. Chega o momento que Elias diz: chega. Veja onde eu quero chegar. Nós estamos falando aqui sobre restauração do templo. Se não houvesse restauração, Deus não manifestava a glória. A Bíblia diz que Elias tira tudo aquilo de cena, e Elias agora vai preparar o seu animal, vai preparar a sua oferta para oferecer a Deus. Elias fez no mesmo altar, Elias ofereceu o mesmo sacrifício, o mesmo cordeiro? Não. O que Elias fez? A Bíblia diz para nós que Elias, ele reparou o altar. Elias, ele reformou o altar. De que forma? Ele levantou 12 pedras, simbolizando, não sei o tamanho, a dimensão, se era quadrada, retangular, não sei, mas ele prepara ali 12 pedras, simbolizando cada tribo de Israel. Ele simboliza ali, ele coloca aquele altar, as 12 pedras, simbolizando que Deus era Deus de cada uma das tribos de Israel. Ele vai oferecer ali o sacrifício, ele vai oferecer um cordeiro ao Deus de Israel, simbolizando para as 12 tribos. Aquele sacrifício simbolizava um sacrifício oferecido pelas 12 tribos, a oferta pelas 12, dada pelas 12. E naquele momento ali ele vai preparar aquele animal, aquela oferta, ele vai mandar jogar água, ele vai mandar jogar água de novo, ele vai mandar jogar água novamente, vai inundar aquilo, vai tornar ali como uma sopa, como aquele animal no meio daquela água, e todo mundo fica olhando para aquilo, achando uma aberração que ele estava fazendo. Mas presta atenção, deixa eu dizer uma coisa para você. Elias, primeiramente, tinha vida no altar. Primeiramente, Elias, ele era temente apenas a um Deus, ele era profeta apenas de um Deus. Da sua boca saía a palavra de apenas um Deus, na sua boca não havia duas palavras. Elias era homem que ele dizia sim, sim, ou não, não. Era diferente do povo de Baal, que dizia 2, 3, 4, 5, como nós dizemos. A palavra de Elias era uma só, ele vai orar a Deus, ele vai dizer: Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Israel, aqui está o altar simbolizando o teu povo. Senhor, mostra para esse povo aí, mostra para Israel, mostra para os profetas de Baal, que o Senhor é Deus e que não há outro Deus além de ti. Manifesta, Senhor, mais uma vez a tua glória, responde com fogo, Senhor. Ele faz uma oração simples, uma oração básica. E a Bíblia vai dizer, quando ele acaba de orar, o fogo desceu do céu, o fogo consumiu o altar, o fogo lambeu toda aquela água, lambeu tudo que ali estava, a glória de Deus foi manifesta e aquilo tudo foi dissipado, o Senhor tomou para si. Naquele momento, aquele povo que adorava Baal, naquele momento aquele povo retalhado, com sangue, sofrendo a dor do desespero por um Deus mentiroso, um gambiarra que estava ali se passando por Deus. Naquele momento aquele povo se prostrou de joelho em terra. Naquele momento aquele povo, ele abriu a sua boca, eles começaram a gritar dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Eles gritaram com toda a sua força, adorando, reconhecendo que o Deus de Israel, somente o Deus de Elias, era Deus que respondia com fogo. Meus amados e queridos irmãos, o que eu quero dizer, o que isso tem a ver com a situação? Tem muito. Que hoje, igreja, presta
Deus. Hoje nós oferecemos o nosso culto a Deus. Hoje nós oferecemos o nosso sacrifício a Deus. E a pergunta que se faz é: será que a nossa adoração está passando do nosso nariz? Será que a nossa adoração está passando do nosso ouvido? Ou será que a nossa adoração está chegando ao teto? Eu não estou dizendo chegar a Deus, porque tudo mostra, tudo nos mostra, tudo nos revela. Não precisa visão, dom do Espírito Santo para ver. Tudo mostra que talvez está chegando até o teto, por causa do som amplificado, talvez chegue até o teto. Aí eu quero que os irmãos entendam: cadê a glória de Deus? Cadê a manifestação da glória de Deus? O que está acontecendo? O nosso altar provavelmente possa estar precisando de restauração. Provavelmente o nosso altar está fendido. Provavelmente alguma coisa fora do padrão está sobre o nosso altar. Provavelmente o nosso sacrifício está defeituoso. Provavelmente o nosso sacrifício está fora do padrão de Deus. Provavelmente as nossas atitudes estão fora daquilo que Deus quer, daquilo que Deus espera de nós. Provavelmente o nosso dia a dia não condiz com aquilo que nós estamos praticando à noite dentro da casa de Deus. E nós não temos como, meus irmãos, chamar, pedir que venha a glória de Deus, a presença de Deus, se nós não estivermos de acordo com o que Deus quer. Detalhe: se a glória de Deus vier do jeito que nós estivermos, se não houver um conserto, uma restauração, nós seremos consumidos vivos. E para não sermos consumidos vivos, provavelmente Deus lhe retém a sua glória, a sua presença. Eis a palavra de Deus. Deus requer da igreja de Deus uma restauração. Deus requer de nós uma humilhação. Deus, Ele requer de nós que nós venhamos orar mais. Deus requer de nós que nós venhamos nos humilhar mais, que nós venhamos jejuar mais, que nós venhamos ter um compromisso verdadeiro com Deus. Eu deixo, veja bem se tem fundamento, eu deixo para ler, para estudar a Bíblia só quando eu vou pregar. Pastor, eu prego, mas me avisa aí um mês antes, 2 meses ou quem sabe um ano antes. Isso é coisa de crente? Não. Isso é coisa de gente descompromissado com a palavra de Deus. Porque se nós fôssemos crentes, nós fazíamos como o salmista fez. E o que ele fez? O que ele disse para nós? O salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. A palavra do Senhor fala para nós que o perfeito louvor, ele sai do nosso coração, ele sai dos nossos lábios. Agora, de dia eu estou xingando, de dia eu estou murmurando, de dia eu estou blasfemando, de dia eu estou no celular falando mal da vida do irmão, da vida da irmã, da vida do pastor, da vida da igreja, e à noite eu estou aqui, glória a Deus, aleluia. Cuidado para não descer o raio do céu, o fogo do céu e te consumir vivo. Cuidado, as coisas de Deus não se pode brincar. Não pode haver nos nossos lábios 2 tipos de palavra. A Bíblia diz para nós que não se sai da mesma fonte 2 qualidades de água. E nós estamos brincando com Deus. Nós estamos brincando com o que é santo. Estamos nos sacrificando. Para quê? Porque a gente quer ver a glória de Deus, mas nós não vamos ver a glória de Deus de qualquer jeito. Nós não vamos ser batizados com o Espírito Santo de qualquer jeito. Nós não vamos ser curados
Eu não vou mais para a igreja não, eu vou lá, pego oração todo dia. O pastor já está até com câmera no braço, está quase engessando o braço esticado, em direção de posição de mão. Deus fala, mas coisa não está acontecendo. A pergunta é, você está tomando posição? Ou, desculpa da expressão que você diria, você está tomando vergonha, colocando a tua vida no altar? Meus irmãos, toda ação ela tem uma reação. Para Deus agir, nós temos que fazer a nossa parte. Se nós não tivermos vida no altar, Deus não vai agir na nossa vida. Nós vamos ficar velho de bengala na mão esperando o agir de Deus e Deus não vai agir. Nós precisamos fazer alguma coisa, tomar uma decisão na nossa vida. Eu falo para a igreja nessa noite, em nome de Jesus Cristo, pelo poder da palavra de Cristo: tomai-vos uma decisão em vossas vidas. Se Deus é Deus, decida servir a Deus. Agora, se mamon é Deus, a riqueza, o dinheiro, o que você está buscando incansavelmente, então mude-se, vá atrás dele. Não engane, não impeça a glória de Deus na vida do teu irmão, na vida da tua irmã. Não seja pedra de tropeço para ninguém. Você sabe, né? Eu estou dizendo aqui, talvez está todo mundo uma bênção. Quero que esteja todo mundo uma bênção. Eu não conheço a vida de ninguém aqui no particular. Espero que esteja uma bênção, que eu esteja pregando para alguém do lado, alguém lá do outro lado, algum ouvinte pela internet. Espero que a igreja esteja tudo bem. Mas uma coisa é certa: cada um de nós sabemos como está a nossa vida diante de Deus. Nós sabemos como é o nosso dia, nós sabemos o que nós praticamos. Ué, pastor, mas é só eu no meio de todo mundo. Só você? Então a ficha caiu, então há um despertamento. Então você sabe que alguma coisa você praticou errado, alguma coisa você está fazendo, você sabe que você tem culpa no cartório. Eu sei, mas é só eu, está escondido. Então, beleza. Josué, capítulo 6. Quando Josué vai tomar a terra de Canaã, quando ele vai passar pelas muralhas, quando Deus vai derrubar as muralhas de Jericó, o Senhor fala: Josué, diga para o povo para eles não pegarem nada nessa terra, porque tudo que eles pegarem será amaldiçoado pelo Senhor, será anátema. Qualquer um que pegar qualquer coisa vai ser amaldiçoado. Apenas o ouro, a prata, separa e leva para a casa do Senhor, o resto vai ser destruído. Beleza, todo mundo concordou. Josué capítulo 7, versículo de número 1 para frente, vai mostrar para nós que um homem chamado Acã, esse homem, na sua caminhada pelas terras de Jericó, ele vai achar três coisas. Ele acha uma capa babilônica, uma capa supostamente bonita, que chama a atenção. Ele acha ali de alguém que morreu. Aquele homem, ele na sua caminhada, ele acha uma cunha de ouro de um peso significante. E aquele homem acha ali também um saquetel, ele acha ali uma quantidade boa de prata. E aquele homem então, ele abre aquela capa, ele coloca a cunha de ouro, ele coloca a prata, ele faz aquele bolo, ele enrola, coloca dentro, por baixo da sua roupa, ou dentro de algum cesto. Capítulo 7 de Josué. E ele vai para a sua casa. Chegando lá na sua casa, na sua tenda, supostamente ele levanta o tapete, ele faz um buraco no chão, ele joga aquilo dentro, ele tampa, coloca o tapete de novo, e ele fica tranquilo, fica em paz e continua os seus afazeres. Veja bem, nós estamos falando de uma pessoa só. Daqui a pouco, Israel vai tomar uma cidade, uma currutela pequenininha, chamada Ai. Um negocinho lá insignificante, porque eles já tinham passado atrás.
de maneira que foi poucos soldados, pouquíssimo, não foi lá um batalhão, não foi lá uma quantidade grande de soldados, uma legião, foi alguns soldados, era suficiente para tomar aquela cidade. A Bíblia diz que quando aqueles soldados chegam lá, o inimigo, aqueles homens pouquíssimos, deram uma surra, mataram alguns, derramaram sangue, de maneira que aqueles soldados voltaram desesperados, correndo, chorando, derramando sangue, e os outros ficaram lá mortos, e eles voltaram derrotados. Ué, mas o poderoso exército de Israel sendo derrotado por nada? Ué, alguma coisa está errada. Josué foi orar, Josué chamou os anciãos, vamos orar, colocou a cara no pó, foi pagar preço. Meus irmãos, e pagar preço por causa de coisa errada não é fácil não. A gente pagar preço para a glória de Deus se manifesta é uma coisa, por humilhação. Agora pagar preço por causa de erro, de sem vergonha, de vagabundo que não quer ter compromisso com as coisas de Deus, isso é complicado. Se a gente não sabe, tudo bem, mas se nós sabemos, não vamos brincar com Deus. Eu estou falando de Acã. Ele sabia, mas ele escondeu. Olha só, agora para a igreja, você sabe, você conhece Deus, você conhece a palavra. Acã não tinha isso aqui, Acã não tinha a palavra de Deus, nós temos. Acã não tinha culto de doutrina, nós temos. Acã não ouvia pregação, nós estamos por aqui de pregação. É diferente, podia ter perdão para Acã. Poderia ter perdão para ele. Eu olho para a situação, poderia ter perdão. Mas o que acontece? Josué está orando, os sacerdotes estão orando, os anciãos estão orando. O Senhor fala: Josué, levanta, para com esse negócio de orar, para com esse negócio de humilhação. Não, Senhor, mas nós somos derrotados, nós precisamos orar, o Senhor tem que fazer alguma coisa. Levanta, eu quero falar com você. E Josué se coloca de pé, e o Senhor vai dizer: olha, Israel perdeu para Ai, porque há pecado oculto dentro da congregação de Israel, há pecado oculto, há desobediente dentro de Israel, e quando há desobediência, quando há alguma coisa errada, a minha presença sai, e se a minha presença sair, Israel não é nada, o exército não é nada, ninguém é nada. O povo só é alguma coisa quando a minha presença está no meio deles, mas eu saí do meio de Israel, a minha presença não está mais com Israel, porque eu não compactuo com o pecado. Senhor, tem pecado? Tem. Aonde está? Reúne todo o povo, reúne todo mundo. Lançaram sorte sobre os maiorais de cada tribo, fez a escolha. Usaram Urim e Tumim, caiu em quem? Caiu em Acã. E a Bíblia diz que Josué disse a Acã: você fez isso? Ele não pôde mentir, ele seria fumegado. Ele disse: eu fiz. Aonde está, Acã? Está lá na minha casa, embaixo do tapete, em tal lugar assim assim. Josué mandou os homens ir lá, os soldados irem na casa dele, na tenda dele. Chegou lá, levantou o tapete, cavou, tirou, trouxe lá. Levou diante de Josué, diante da multidão, diante da presença de Deus, que estava no seu trono, julgando aquela situação. Meus irmãos, como que eu acharia melhor se o juízo de Deus fosse como era antes, olho por olho, dente por dente? Talvez as coisas não estariam como está hoje. Não quer dizer que Deus não vai julgar, Deus vai julgar. Só que hoje, o que nós fazemos hoje, vai ser julgado só no juízo final, vai demorar. Isso dá a impressão que Deus não está fazendo nada, isso dá a impressão que Deus não existe, isso talvez não traz temor para as pessoas. Mas naquele tempo, no olho por olho, dente por dente, você pecou, você morria, você era fulminado, Deus exterminava na hora, não tinha conversa. E o que acontece? Acã, é teu, por que você fez isso? Eu cobicei, não sei o que. Qual é a ordem de Deus? Traga a mulher, traga os filhos, traga os familiares, traga o gado, traga os animais, traga tudo que ele tem, leva ali no vale chamado, ali naquele vale de Acor, né, o lugar chamado Acor, tem um vale, leva ele lá naquele vale,
olha povo, multidão, todos vocês pegam pedra. E todo mundo, cada um pegou a pedra que poderia levar, chegou lá no vale onde ele estava, onde foi colocado ele, tudo que ele tinha. Aí o Senhor deu a ordem para Josué: agora todo mundo lança a pedra nele, mata ele de pedra, cobre ele com enterra ele no meio da pedra. Aí todo mundo começou a apedrejar, tudo que ele tinha foi apedrejando, até que tornou uma montanha de pedra. E ele está lá sepultado até hoje, para que o pecado fosse extirpado, fosse limpo do meio do povo. Eu estou dizendo isso para alguém que talvez sabe o que é certo e está fazendo errado. Ah, não, é só um negocinho. Meus irmãos, é esse negocinho que o diabo quer trabalhar. É esse negocinho que está impedindo a glória de Deus de ser manifesta na nossa vida. Deixa eu falar uma coisa, a igreja hoje não quer orar. Meus irmãos, que tipo de crente, pelo amor de Deus, que está sendo nós? Que tipo de gente? Peraí, pastor, eu estou orando em casa, não me julga. Peraí, eu sei, eu não estou falando que você não ora em casa, eu estou falando na igreja. A igreja é lugar de nós oferecermos um culto a Deus. O culto não é só vir aqui ficar sentado, olhando, às vezes batendo uma palminha, ou às vezes, glória a Deus, ou enfim, que bênção, que palavra, que adoração. Isso não é culto. Culto é o que nós oferecemos, é o que nós damos a Deus. E eu pergunto, o que nós oferecemos a Deus hoje? Um glória a Deus, um aleluia? Não. Uma oração? Não. A gente chega, a gente nem dobra o joelho, a gente chega sentado já olhando. Às vezes a gente está na igreja há 10 anos, não sabe cantar o hino da água. Está na igreja há 10 anos, não sabe, tem gente que congregou aqui tempo e dizia: pastor, eu não sei o corinho, eu não sei o corinho do ministério. Mas aí você olha, nunca chegou-se um dia na hora do culto. É só na hora da palavra, quer dizer, oração inicial, quer dizer, corinho, hino da harpa, palavra inicial, oportunidades não convém. Eu quero só ouvir a palavra. Cultuar a Deus eu não preciso. Eu pergunto, como tem glória de Deus no lugar desse jeito, pelo amor de Deus? Como que tem glória? Me explica. Meus irmãos, nós temos que aprender que as coisas para Deus tem que ser completa. Se você não acredita no que eu estou te dizendo, leia, por favor, pode ler, abra a tua Bíblia. Leia Malaquias capítulo 1. Quando nós olhamos para o capítulo 1, nós vemos Deus se lamentando como um homem, como alguém que está sofrendo ali diante dos seus acusadores. Nós vemos Deus ali, eu olho para aquilo, dói o meu coração, quando Deus está dizendo: peraí, deixa eu ler aqui com a igreja, para não ficar na minha palavra, ou para mim não falar errado. Malaquias, capítulo 1. Na casa de Deus, o salmista fala que é o lugar que a gente aprende, né? Então, se a gente não aprender aqui, a gente vai aprender aonde? A televisão não ensina ninguém, não. Olha aqui, o Malaquias capítulo 1, o versículo de número 5, por exemplo, adiante diz: e os vossos olhos o verão, e direis: o Senhor seja engrandecido além dos termos de Israel, seja Deus seja engrandecido em todos os lugares. Versículo 6, olha para isso: o filho honra o pai, o servo honra o seu senhor. E aí Deus diz: se eu sou o pai, onde está minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor do exército a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, e vós dizeis: em que nós temos desprezado o teu nome? Se Deus é Senhor, Deus ele quer aquilo que é do Senhor. Se ele está dizendo aqui para nós que se ele é pai, ele quer a honra que lhe cabe como pai. Então o que é de Deus ele quer. Se nós somos servo, nós temos que servi-lo. Nós somos escravo dele, nós temos que fazer a vontade dele. E se nós não fizermos, Deus ele cobra, como ele está cobrando aqui. O versículo 7, olha o que diz o 7: ofereceis sobre o meu altar pão imundo,
E dizeis: em que te havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. A oferta que ele estava oferecendo ao Senhor, aqui o pão que ele está oferecendo a Deus, era um pão imundo. A oferta que ele estava dando a Deus era coisas que para eles não tinha valor, coisas que para eles era desprezível. Aquilo, sabe, quando a gente vem à igreja, a gente vai fazer alguma coisa para Deus, e a gente diz: é para Deus mesmo, é para o Senhor mesmo, os irmãos me perdoem, mas é para Deus mesmo. A igreja compreende, entende, mas é para Deus. Ô infeliz, vai pôr a vida no altar, vai se consertar, vai se humilhar, vai jejuar, vai orar, vai consagrar a Deus para você oferecer alguma coisa no altar do Senhor. Tem gente que vem com a mão suja de sangue do pecado, tem gente que vem contaminado do pecado, pega o microfone, sobe no altar, abre a Bíblia e quer mandar fogo sujo, com cheiro, com odor do pecado, e quer que Deus receba, quer que o povo entre no mistério, quer que a glória de Deus desce. Eu posso te dizer, a glória de Deus pode descer, mas vai fulminar esse infeliz. Pode ter certeza, porque com Deus não se brinca, amados e queridos irmãos. Olha o versículo de número 8, diz: porque quando ofereceis animal cego para o sacrifício, isso não é mal? O Senhor pergunta: quando vocês oferecem um animal cego para o sacrifício, isso não é mal? O animal cego não tem valor. E o Senhor continua: quando ofereceis o coxo, ou quando ofereceis o enfermo, isso não é mal? Ó, 3 coisas: cego, coxo e enfermo. Alguém tem prazer num animal cego, coxo, doente, que você só vai ter gasto, só vai ter trabalho? Não, você vai arrumar um jeito para tirar fora. E quando você arruma um jeito, eu vou ofertar lá na casa de Deus, eu vou dar para o Senhor. Aquilo que não tem valor para você, não tem valor para Deus. Aquilo que para você não quer dizer nada, para Deus também não quer dizer nada. Mas aquilo que pesa em você, aquilo que mexe com você, é aquilo que mexe com Deus. E ele encerra: ora, no mesmo verso 8 do capítulo 1 de Malaquias: ora, apresenta-o ao teu governador, porventura terá ele agrado de ti? Ou aceitará ele a tua pessoa, diz o Senhor dos exércitos. Isso que você está oferecendo para mim no meu santuário, cego, coxo, doente, faz o seguinte: em vez de você oferecer para mim, ofereça para o seu príncipe, ofereça para o rei ou para o governador. Diz: ó majestade, ó meu senhor, olha aqui governador, estou trazendo essa oferta, por favor receba de bom coração. Aí o Senhor pergunta: ele vai te aceitar? Ele vai aceitar a tua presença diante dele? Alguém pode achar: não estou vendo Deus aqui. Meus irmãos, mas tudo que nós fazemos aqui é para Deus. Tudo aqui que nós fazemos aqui é para o santo, é para Deus, não é para mim. Você não faz nada para mim, você não faz nada para o irmão do teu lado, para a irmã. Tudo que nós fazemos é para Deus. Tudo que nós fazemos aqui é para o Senhor. Se você não louva, você não está louvando para Deus, você não está louvando para mim. Se você não ora, você não está orando para mim, você está deixando de orar para Deus. E não adianta depois correr atrás de um profeta, de outro, vir atrás de mim: ora, vem aqui para Deus dar vitória, eu estou aqui para o Senhor me abençoar. Se você não fizer a tua parte, você vai viver um eterno pidoncho, vai ficar pedindo toda a tua vida e nada você vai receber. Por quê? Porque Deus não está recebendo nada dele. Você não está oferecendo nada para Deus, não tem um louvor, não tem a oração, não tem um voto, não tem um sacrifício, não tem um dízimo, não tem uma obra, não tem um jejum, não tem uma consagração. E como que você quer receber se você não está oferecendo, você não está dando nada para Deus?
encerro aqui no verso 9. Agora, pois, eu suplico, pedi a Deus que Ele seja misericordioso conosco. Isto veio das vossas mãos. Aceitará Ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. A gente faz tudo isso e depois chega a Deus e quer pedir para Deus misericórdia, sabendo que o que nós estamos fazendo está errado. Meus irmãos, Deus não é bobo. Deus não é bobo. Olha a comparação que nós usamos, o capítulo 7, o versículo 1, 2 e 3 de 2 Crônicas. Depois de uma longa oração, depois de um coração aberto, rasgado, depois de humilhação, depois de exaltar o Eterno de todo o coração, depois de oferecer a sua oferta, o seu sacrifício, a glória de Deus desceu sobre Salomão, a glória de Deus desceu sobre o templo, a glória de Deus encheu aquela casa, de maneira que a Bíblia diz que os sacerdotes eles não conseguiam ficar de pé. O rei não conseguia ficar de pé, porque a glória de Deus era palpável, a glória de Deus era visível, era como fogo, era como uma fumaça dentro daquele local que pesava. E então o povo não conseguia se manifestar naquele lugar, porque era o momento de Deus ali. Aquilo simbolizava que Deus se alegrou, que Deus recebeu e que Deus estava presente naquele lugar. Só que detalhe, meus irmãos, a palavra de Deus mostra para nós, talvez você não leu, mas leia lá em 1 Coríntios 3,16, o apóstolo Paulo, ele faz uma pergunta, 1 Coríntios capítulo 3, verso 16, o apóstolo Paulo faz uma pergunta, presta atenção: não sabeis vós que o vosso corpo é templo e morada do Espírito de Deus? Ele faz uma pergunta, talvez nós não sabemos, ou talvez nós esqueçamos, mas o nosso corpo, o meu, o teu, é templo e morada do Deus vivente. Deus não habita nessas quatro paredes, Deus habita aqui em nós. Só que nós lemos em 44 que o templo precisou de reforma. Ou seja, hoje, por quê? Porque o templo recebia a presença de Deus, ele precisou ser reformado. Nós hoje somos o templo, cada um de nós independente. E aqui a palavra de Deus está trazendo para nós que nós precisamos de uma reforma na nossa vida. Nós precisamos de uma reforma. Do jeito que nós estamos vivendo não está correto. O que nós estamos fazendo não está certo. A Bíblia diz: chegai-vos a mim, eu chegarei a vós, diz o Senhor vosso Deus. Meus irmãos, coisa horrível é você ouvir Deus falar: meu servo, que saudade eu tenho das tuas orações. Meu servo, que vontade é ouvir a tua voz. É Deus implorando para nós fazermos alguma coisa para Ele. É Deus implorando que Ele quer um relacionamento nosso com Ele. Mas para isso nós precisamos chegar, nós precisamos mudar a nossa vida, nós precisamos tirar de nós tudo que não agrada a Deus. Se isso é difícil, meus irmãos, se isso não tem jeito, pastor, infelizmente para mim não tem mais jeito, não dá, eu decidi a minha vida, eu vou servir a mamão mesmo, eu vou viver atrás da riqueza. Olha o que eu quero te dizer, o dia mau, meus irmãos, vem para todo mundo. Hoje talvez está tudo bem para você, talvez hoje você não precisa de Deus. Eu quero dizer uma coisa para quem pensa assim, que nós estamos aqui servindo a Deus não é por causa de alguma bênção, nós estamos aqui servindo a Deus não é por causa de alguma vitória, nós estamos servindo a Deus aqui para morar no céu. Independente se Deus der, se Deus fizer, nós vamos ter que servir a Deus do mesmo jeito, porque nós estamos servindo Ele para morar no céu. Nós não estamos servindo Ele por menos, nós não estamos trocando a nossa presença, a nossa adoração, a nossa oferta, o voto, o dízimo, ou o que seja, por um milagre. Nós não estamos servindo a Deus por isso. Se você pensar assim, você está enganado. Nós estamos servindo a Deus para nossa salvação, para morar no céu com Ele. É por isso que nós estamos aqui. Nós não estamos aqui trocando nada com Deus. Agora, se você acha ao contrário,
contrário, que você está aqui porque você quer ser rico, porque você quer ter bênção, e hoje está tudo bem, você não precisa servir a Deus, eu quero te advertir, espera aí, e rápido, que o dia mau virá sobre a tua vida, porque vem para todo mundo. E aí eu vou perguntar para você, o que você fará quando o dia mau chegar? Se você não quer ter compromisso com Deus, se você está desistindo ou desistiu, o que você fará? Quem te ajudará? O salmista diz que o socorro das nações, ou o socorro do homem é vão. Eu não poderei te ajudar, o irmão não poderá te ajudar, família não poderá te ajudar, tem coisas que é só Deus, e se você despreza Deus, quando chegar o dia mau, eu quero ver quem vai estender a mão para você. Você vai chorar lágrimas de sangue, e para Deus isso não vai querer dizer nada, porque quem está plantando é você, então quem vai colher é você. Então que nós, amados, como templo e morada do Espírito Santo, morada de Deus, que nós venhamos reformar a nossa vida, que nós venhamos mudar a nossa vida, que nós venhamos procurar andar segundo os preceitos de Deus, não segundo o curso desse mundo, mas que nós venhamos procurar ser como Elias, procurar ser aqui como Malaquias instruindo o povo, que nós vamos ser conselheiro, que nós vamos ensinar, não ser ensinado pelo mundo, mas ensinar, porque nós temos a presença de Deus, do Espírito Santo da nossa vida. Só uma advertência, igreja, é para o bem. Vamos orar, vamos chegar junto na igreja. O horário da oração é 6 horas, vamos orar até as 7 horas encerra, começa o culto. Vamos adorar a Deus com corinho, vamos adorar a Deus com o hino da harpa, vamos dar lugar para nós termos oportunidade, vamos oferecer um sacrifício, louvor, vamos ser crente. Deixa de brincadeira, deixa de encenação, o negócio com Deus é sério. Que o Espírito de Deus, na sua benevolência, possa visitar cada coração, possa trazer a consciência dos irmãos, porque a Bíblia diz que é Ele que convence o homem, que Deus vem te convencer do que eu estou falando não é errado, é pelo Espírito de Deus essa palavra, e que o Senhor possa confortar os vossos corações e mudar a história dos irmãos, que Deus possa abençoar a igreja em Cristo. As horas se foram, as palmas bem alegres, exaltam o nome do Senhor.